Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Deus seja louvado. Eu quero, nessa oportunidade, quero louvar a Deus pela vida do pastor Roberto, da sua esposa Iraci, pela vida de todos os organizadores desse evento, irmã Roberta, toda a sua equipe. E antes de entrarmos na mensagem, eu preciso dar alguns avisos. Primeiro, eu já chego pedindo perdão às irmãs da segunda semana. Nós trouxemos 320 livros, na certeza de que ia ter livro para a segunda semana. E os livros voaram. Mas o que aconteceu com vocês da segunda semana não vai mais acontecer, não. Outra vez que eu vier, eu já venho prevenida. Já estou sabendo que as mulheres de Abreu e Lima gostam de gastar dinheiro, né? Eu fiz o possível, gente. Olha, nós se arregimentamos, meu genro foi lá em casa, preparou uma quantidade boa de livros para chegar. Eu ia pagar um transporte para vir trazer até Natal até aqui Recife, mas não teve jeito. Tentamos mandar também pela Guanabara, mas a Guanabara Cargo, essa encomenda só ia chegar aqui amanhã no final da tarde, então não ia dar tempo, né? Que eu já volto na quarta cedo, então ia ficar difícil. Mas eu sei que Deus tem preparado esses dias para nós aqui. Vou ficar devendo os livros, mas da próxima vez vocês não vão perder de ficar com os livros também. Mas aproveita caderno e papel aí, anota o número da Livraria Moriá. Essa livraria tanto serve para vocês que estão aqui, como quem está em casa pela internet nos acompanhando. Essa livraria, ela é online, nós não temos livraria física. Foi uma porta que Deus abriu para a gente em junho de 2020, faz 5 anos. Deus abriu essa porta, porque o Deus das missões é um Deus responsável, é ou não é? E aí, o que é que acontece? Em junho de 2020, eu recebi o meu segundo livro, que na época era o Intercessão, estava para lançar ele, quando foi deflagrada a pandemia. E uma certa vez, em um programa na rádio, o Senhor me direcionou, usando o meu irmão pastor Chico Chagas, para divulgar esse número, e quem quisesse entrasse em contato. Resultado, toda semana não falta encomenda para colocar no Correios. Você já imaginou que é uma livrariazinha online? É num quarto da minha casa, não tem propaganda, nada disso. Mas desde junho de 2020, que toda semana tem encomenda para o correio. Toda semana, toda semana, toda semana. E digo mais, Deus fez comigo o que diz aquele hino que a banda Renovo gosta muito de cantar. Deus faz milagre com porta fechada. Deus fez isso durante a pandemia. Eu nunca vendi. Eu vendi mais com as portas de congresso fechadas do que o que eu tinha vendido durante as portas abertas. Acredita nisso? Pois é, era só chegando encomenda até hoje, nunca faltou. Então, anota aí esse número, 849-9907-8526. Vou repetir, 849-9907-8526. E é bem fácil de você localizar. Quando você já comprou um livro, só tem um livro, pode abrir que na bordazinha dentro do livro tem esse número lá, tá? Tem um número, tem um QR Code. Quando você mira o QR Code, já é o número do Pix. Você pode entrar em contato e já comprar o seu livro, tá bom? Entre em contato. Quem atende é esse moço bonito aqui, que é meu marido, olha. Irmão Joatã é quem atende lá, viu? E eu dei um serviço para ele, um trabalho trabalhoso. Quando a gente chega nos cantos, ele diz, meu Deus do céu, já tem mais de 20 mensagens para me responder. E eu digo, meu filho, aproveita que tu é aposentado, porque quem caça trabalho é trabalhador, né? Então vai respondendo aí, porque eu não tenho tempo para isso não. Meu tempo é para orar, jejuar, ler Bíblia e fazer a obra, né? Glória a Deus. Amadas, eu estava... Uma coisa que eu preciso divulgar aqui, irmã Roberta, é que muita gente me pergunta assim, irmã Aparecida, como é que a gente fica sabendo das outras mensagens de outros eventos? Gente, você que está nos acompanhando pelo YouTube, você que está aqui presente, eu tenho um canal, não que eu abri. É interessante que o meu canal não fui eu que abri, o meu Instagram não fui eu que abri, é o povo me empurrando para essas coisas. Eu digo que tem dia que eu esquento a cabeça lá em casa, sabe? Eu digo, vai para lá. No ano passado, lembra quando passado hackearam o meu Instagram? E eu cheguei aqui,
E vocês levantaram as pandeirolas, levantaram em oração. Abreu e Lima, naquele dia, me abraçou com o coração. E eu nunca vou esquecer aquele gesto. Nunca. Pois é, depois daquilo ali, eu disse, sabe uma coisa? Eu não quero mais história de Instagram, não. Eu quero logo acabar com isso tudo. Quero não, esse negócio. Umas coisas que os bandidos ficam atrás da gente, vai para lá. Né? Os endemoniados, né, minha filha? Aí eu abri um reserva para avisar para o povo que o outro tinha sido hackeado. O reserva já está com quase o número do antigo. Aí meu genro chegou lá em casa e eu disse, meu filho, eu queria que você me ensinasse como é que faz para a gente cancelar isso aí, apagar isso aí, sair. Ele disse, não tem mais como. Eu disse, como é que não tem? Ele disse, olha, hoje em dia, quem vive pregando, quem vive assim fazendo a obra como a senhora, depende da internet. Eu nunca dependi disso, meu filho, não vou depender agora. Não, mas deixa, esfria a cabeça. Esfria a cabeça. Isso aqui é uma coisa que acontece, enfim. Eu quero dizer a vocês que nós temos um canal no YouTube que foi aberto também, que não foi por mim. Abriu em 2015, fez 10 anos agora. Canal Aparecida Borges. Se você ainda não é inscrito, vai lá e se inscreve. Sabe por quê, gente? Quando você se inscreve no meu canal, você está me ajudando. Porque o que é que acontece? Você não tem noção, a dor de cabeça, eu estou pagando 2 profissionais. Eu estou pagando um profissional para lançar as mensagens no meu canal e estou pagando outro para poder olhar, porque tem um monte de canal que está usando as mensagens e nem sequer diz que é tirado do meu canal. E o que é mais interessante, quando entra em contato, ele diz assim, não, é porque eu tenho que dar, a minha família, eu tenho que dar de comer. E aí? Arrumação? Dá de comer a família dele com um trabalho que não é dele. Aí eu mando assim para essa turminha, Jeremias 22, né? Que está escrito, ai daquele que se serve do trabalho do seu próximo sem lhe dar a sua devida paga. Está escrito, né? Então se inscreve no canal Aparecida Borges, gente, tá bom? Porque muitos canais divulgam a mensagem, mas esse é o canal oficial. Assim como a IADALP também tem esse canal aqui, que é o canal oficial. Amém, irmãos? Gente, eu estava ali almoçando e eu achei lindo uma coisa interessante, né? Antes de eu falar dessa situação do almoço, deixa eu falar da nossa irmã Jusilene. Irmã Jusilene é uma irmã que entrou em contato comigo. Ela está acompanhando aqui esse evento. E ela está com o netinho, ela mandou as fotos do netinho dela. Uma situação muito delicada. O bebê nasceu com a massa encefálica fora do crânio. É um caso que só um milagre. Mas o congresso não é congresso de milagre? Então, a gente vai orar pela irmã Jusilene. Tá bom? No final desse evento, a gente vai orar. Deus me deu uma direção da gente orar. Se prepara aí o Quias, se prepara a Rafaela. Quem mais das preleitoras que está aqui? Tem mais alguém fora aí, o Quias e Rafaela? Nós vamos fazer uma oração pelos milagres dessas mulheres. Essas mulheres oraram por nós, as preleitoras, sim ou não? Nada mais justo do que as preleitoras orar pelos milagres, pelas as provisões, as providências dessas mulheres. Amém? Então, a irmã Jusilene, ela me fez esse pedido. É difícil? É. Mas sabe o que foi que eu me lembrei? No ano de 99, nós estávamos à frente, meu esposo era dirigente de congregação, foi dirigente por 15 anos em Mossoró. Nós estávamos à frente de uma congregação, quando houve um acidente. E nesse acidente, uma pessoa foi atingida, não me lembro mais se na época era um jovem ou era um adolescente, não me lembro mais, mas se eu não me falha a memória, era de criança para adolescente. E foi uma pessoa da igreja, uma pessoa da família cristã, que bateu nesse adolescente. E aí, na pancada, a pessoa teve um problema no crânio. E houve perda de massa encefálica. E o caso quase que ia a óbito. E naquela congregação chamada Van Rosada, eu levantei a igreja numa oração tão simples, tão comum. E eu disse, gente, quem botou a massa encefálica dentro do cérebro foi Deus, sim ou não? O nosso cérebro foi criado por Deus, a massa encefálica quem colocou foi Deus. Então, a perda que ele teve, Deus pode fazer recuperar. Irmãos, e Deus fez. Deus fez, para a glória do nome dele. As irmãs daquela congregação vieram depois ali, testificaram. Então, eu estou crendo no milagre de Deus. Amém? Ali, na hora do almoço, o nosso irmão, o pastor Maurício, estava conosco, quando uma irmã veio tirar uma foto comigo na mesa e ela disse assim, eu passei a semana assistindo o congresso da IADALP.
essa semana, amanhã para depois, parece-me que ela falou que está aqui. Mas ela disse, eu quero que a senhora diga lá que Deus realizou o meu milagre. Eu queria me casar e estava sem condições. Faltava o dinheiro do casamento também. Estava sem condições de fazer o casamento. E Deus mandou toda a quantia que eu estava precisando para fazer o casamento. E quando eu fui para o carro, o pastor Maurício foi lá dentro, ficou lá dentro para assinar a notinha lá do restaurante. E ele veio contando, aquela irmã que tirou foto, o marido dela está pedindo ela, o noivo dela está pedindo ela agora em casamento, enfim. Enquanto você está aqui, tem gente vivendo milagres. Tem milagres sendo preparados. Tem milagres a caminho. E tem milagres que, enquanto ainda não serão manifestos, Deus vai te dar graça e estrutura para vivenciar o período da ausência dele enquanto ele chega. Amém? O texto que veio ao meu coração, abra comigo, no livro de 1 Reis, capítulo 17. Do versículo 1 ao versículo 5. 1 Reis, capítulo 17. Do versículo 1 ao versículo 20, foi esse o texto que veio ao meu coração nesta tarde, que diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. Diga comigo, bebe do ribeiro. Muito bem. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Aleluia. Versículo de 8 a 10. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é em Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Quantos podem dar glória a Deus? Livro de 1 Reis, capítulo 17, uma passagem bem conhecida, que trata da manifestação do ministério profético do profeta Elias. Elias, cujo nome significa o Senhor é Deus. Elias, da cidade de Tisbé. A cidade de Tisbé, ela pertencia ao território de Gileade. E era uma cidade que ficava aproximadamente ao leste do Jordão. E ele era conhecido como Elias o Tisbita, devido à cidade de Tisbé. Mas alguém chama ele também de Elias do Carmelo, Elias de Querite, Elias de Sarepta, porque tudo isso foram lugares onde Deus o levou e Deus operou maravilhas por meio do ministério profético de Elias. Interessante é que a gente vai ver que a primeira aparição de Elias no cenário bíblico é uma aparição de confronto. Deus não levanta Elias na primeira manifestação para ser uma manifestação de milagre, mas Deus levanta Elias na sua primeira aparição para uma mensagem de confronto. Ele anuncia a seca ao rei Acabe. Logo aqui você vai ver que ele confronta com Acabe, ele prediz a seca e faz um confronto com Acabe. Mas na verdade o que era que Elias anunciava? Ele anunciava naqueles dias o julgamento de Deus sobre Israel por causa da idolatria. Preste atenção. Sempre que a situação tomar um rumo contrário à vontade de Deus, Deus vai levantar alguém para confrontar a situação.
Porque Deus não é Deus de mesmice. Porque Deus não é Deus de olhar e ver que seus filhos, seus servos, sua nação, seu povo está tomando o caminho contrário e ele ficar acomodado, adaptado. Por isso que a primeira aparição de Elias é uma aparição de confronto. Mas qual era a missão de Elias? Deus levanta Elias com a missão de levar Israel a reconhecer a apostasia. Conduzir Israel à fidelidade a Deus. Elias é o que a gente chama de um restaurador, de um reformador, de alguém que foi levantado no cenário com o perfil de restaurar, reconduzir, aleluia, reformar a situação. Elias é levantado para restabelecer o concerto com o Senhor. Por que era necessário restabelecer o concerto? Ora, havia tido um casamento de alianças. Um rei de Israel havia casado com a rainha pagã. Essa mulher leva o coração deste rei a se inclinar. E esta mulher, ela faz uma espécie de migração. Ela traz da sua antiga nação os deuses para serem adorados em Israel. O sistema de Baal estava entronizado em Israel naqueles dias. E como esse sistema estava? De maneira que Deus levanta alguém chamado Elias, cujo nome significa o Senhor é Deus. Era necessário levantar Elias naqueles dias. Por quê? Porque só alguém muito comprometido com o céu, ele poderia ter a ousadia de enfrentar a esfera de poder, a esfera de domínio, a esfera de paganismo que Jezabel conseguiu implementar na terra. Havia toda uma estrutura de Baal, altares de Baal, cultos de Baal, profetas de Baal, roupas e vestimentas dos profetas de Baal, holocaustos e sacrifícios de acordo com a vontade dos adoradores de Baal. Havia todo um mecanismo implantado na terra. Parecia que tudo estava perdido. Parecia que não tinha mais jeito. Parecia que a situação era irreversível. Parecia até que Baal ia deitar e rolar em Israel. E aí, aleluia, Deus levanta alguém, aleluia. Porque falar de Elias é falar de alguém que já trazia na essência do seu nome: o Senhor é Deus. E quando você sabe que o Senhor é Deus, você não aceita o inferno lhe calar. Eu vou repetir para você entender o que Deus está falando conosco. Quando você sabe que o Senhor é Deus, você não permite o inferno lhe calar. Aleluia. Baal entronizado, o culto entronizado, o paganismo entronizado, os profetas entronizados, Jezabel mandando, desmandando, calando, perseguindo. Aí Deus levanta alguém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Alguém que aparentemente não tinha força, mas o Senhor é Deus. Alguém que aparentemente não teria voz, mas o Senhor é Deus. Alguém que aparentemente não teria destaque, mas o Senhor é Deus. Alguém que aparentemente não conseguiria se sobrepor a toda aquela esfera montada, alicerçada, ajudada pelo inferno, mas o Senhor é Deus. Nesta tarde é tarde de declarar que onde estiver, aleluia, entronizado uma esfera do inferno para impedir a glória de Deus na sua casa, na sua família, na sua congregação, na sua vizinhança, vai ser você o Elias deste cenário para se levantar e declarar: o Senhor é Deus e Ele vai reinar no território. O ministério profético de Elias foi marcado por profecias, milagres e sinais.
A trajetória de Elias é uma trajetória de alguém que se levantava aonde outro jamais se levantaria. E deixa eu abrir aqui um parêntese. Quando eu olho para essa turma que quer ser chamada de profeta do Senhor, mas profetiza bênção para quem é rico e peia para quem é pobre. Quando eu olho para essa turma que quer ser chamado de profeta do Senhor, mas fica dando um de São Francisco, santo casamenteiro, com profecia de casamento, eu fico olhando assim, eu fico imaginando, que vergonha para homens como Elias e Eliseu, se fosse vivo para ver uma arrumação dessa hoje. A profecia ela veio para consolar, edificar e exortar. Este é o objetivo da profecia. Deus fala, irmã Aparecida, fala. Aleluia. Deus usa, irmã Aparecida, usa. Aleluia. Mas tem muita gente que é profeta da conveniência. Se a coisa for jorrar para o lado dele, aí a profecia é boa, sai macia, sai direitinha. Agora, profeta como esse aqui, ó, está em falta, viu? É alguém que enfrentava o poder da época. É alguém que enfrentava o reinado da época. Era alguém que tinha tudo para ganhar, humanamente falando, se ficasse do lado de Jezabel e da sua patota. Mas é alguém que diz assim: o Senhor é Deus e eu não sou profeta da patota de Jezabel. Ai que a sérvia. Bicho. Ser profeta da patota de Jezabel é fácil, meu filho. Eu quero ver você ter marra no céu, marra em Deus, e você nadar contra a correnteza, enfrentar o tubarão e dizer: o Senhor é Deus. Pode juntar os seus profetas, mas eu vou continuar dizendo que o Senhor é Deus. Oh, aleluia. Nós vamos ver neste capítulo 17 que ele profetiza uma grande seca. Versículo 1 diz: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, diz a Acabe, diga comigo, ele disse foi ao rei. Ele não disse, não foi a soldado, não foi a capitão, não foi a ninguém da ralé não. Ele disse foi ao rei. Você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Oh, aleluia. Disse a Acabe: vive o Senhor, perante cuja face estou. Ele sabia, ele tinha consciência que ele estava diante da face do Senhor, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Imagine aí. Para alguns isso aí se chama atrevimento. Para mim se chama ousadia. Eu vou repetir. Para alguns isso é atrevimento. Dizer ao rei. Para mim isso é ousadia. Aí, na epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Aleluia. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Imagine aí a ousadia desse homem. Chegar para o rei e dizer: olha, escuta aqui. A partir de agora só chove quando eu disser. Ei, precisa você estar cheio de Deus para um negócio desse, não é não? Eu não estou falando de uma coisa que é na esfera humana que você pode ir fazer. Meu filho, eu estou falando que alguém na terra chega diante de um rei pagão e diz: ó, a partir de agora, daqui, da lá de cima, só cai um pingo d'água se eu disser. Oh, aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A partir de agora só chove se eu disser. Isso, ousadia. Imagine aí a intrepidez deste profeta em afirmar: nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá. Nós estamos diante de um episódio envolvendo um profeta ousado, um profeta destemido. E o que mais, irmã Aparecida? Por que foi que ele venceu? Porque o profeta era ousado, o profeta era destemido. E o rei? O rei era manipulado, o rei era idólatra, o rei era corrompido. E aonde houver corrupção, Deus levanta gente com coragem para dizer: o negócio aqui está errado. Aleluia. Vamos dar um passeio rápido em algumas das experiências de Elias. Aleluia. Segunda experiência que eu vejo, ele vai para Sarepta. Aumenta o azeite e a farinha da viúva. Aleluia. A história é bem conhecida quando ele fala para aquela viúva e diz: faz primeiro para mim um bolo, para que eu coma, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará. Deus havia deixado o profeta por um tempo no ribeiro de Querite, e agora manda ele ir para Sarepta. E o que eu acho interessante, aleluia, é que Deus, ele tem umas maneiras lindas de trabalhar, aleluia. Manda o profeta com fome para ser alimentado por uma viúva que não tinha quase nada. Aleluia. Mas o que é isso, irmã Aparecida? Porque quem aprende a dependência não questiona os meios. Quem aprende a depender de Deus sabe que couve é providência. Quem aprende a depender de Deus sabe que ribeiro é providência. Quem aprende a depender de Deus sabe que Sarepta é uma porta. Quem aprende a depender de Deus não questiona os meios. Sabe que Ele vai mandar de uma maneira ou de outra. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Certa vez, em Mossoró, uma irmã conversando, ela disse que estava numa situação financeira muito difícil. E ela tinha ido para uma festinha de ciclo de oração, num povoadozinho chamado Quixaba, lá em Mossoró. E ela disse que numa situação tão difícil, vinha dizendo para o marido dentro do carro: meu filho, eu estou preocupada, porque tudo que a gente tem hoje em casa é o pó do café e simplesmente o açúcar. E não tem nem sequer um pãozinho quente. E eu estou almejando comer um pãozinho quente bem torradinho. E o marido dirigindo o carro disse: eu estou orando para Deus fazer com que o combustível dê pelo menos para a gente chegar em casa. E ela disse: meu filho, eu queria um pãozinho quente com café. E ele disse: esqueça o pãozinho quente, e quando chegar em casa a gente vai tomar o café. E ela disse que ele naquela BR, quando de repente lá vem aquela ventaniazinha que dá na beira assim da estrada, não sabe? Aquela ventania que vem no meio fio da estrada. E ela disse que aquele pezinho de vento lá vem, e o carro na pista, e aquele pé de vento lá vem. Quando de repente aquele vento vem e dá para cima do para-brisa do carro e pá, cola uma nota de R$50. Repito, quem aprende a depender, sabe que Ele manda, independente dos meios. Aguarde o sopro de Deus para as providências. Aguarda o sopro de Deus para as provisões. Ela grita para o marido e diz: pare o carro. E ele não tinha visto, a notinha colou mesmo do lado dela. Claro, era ela que estava pedindo, né, irmã? Para o carro. Quando ele parou, ela disse: irmã Aparecida, estava tão colada que parecia que alguém tinha colado. Quando parou, ela disse que morrendo de medo de perder a nota. Chegou lá, quase não tira do para-brisa, a nota bem coladinha. Esse é o Deus que a igreja serve. O Deus da dependência e da provisão.
Quem aprendeu a dependência não duvida das providências. Deixa eu abrir aqui outro parênteses, que é quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém. O ano era aproximadamente aí, acho que 2005, 2007, não lembro. Eu tinha CD de ministração. E Joatan sempre foi, meu esposo sempre foi um impulsionador. Ele sempre foi aquele que, minha filha, faça isso, faça. Não, meu filho, ele não. Confundi, ele chegou lá em casa, eu estava fazendo a janta. E ele chegou, entrou e disse assim: minha filha, eu estava dizendo lá na loja. Ele tinha um comérciozinho de peça de moto. Ele disse: estava dizendo lá na loja, é porque ela não quer, ela tem uma resistência para essas coisas. Mas, lá na loja, só hoje, foi 3 pessoas procurar DVD. Nesse tempo, DVD estava começando, era o auge. E eu ainda atrasada com os CDzinhos. E eles foi 3 pessoas procurar DVD. Só hoje lá na loja. E eu dizendo: irmão, ela não quer não. Ela não quer gravar essas coisas não. E quando ele chegou, eu no fogão do jeito que eu estava. Eu estou dentro do contexto de providência e provisão. Do jeito que eu estava no fogão, eu virei para ele assim, eu bem gorda, 123 quilos. Olhei para ele assim e disse: mas menino, o povo agora não quer mais só ouvir a voz não, quer ver a gorda. Vou não, viu? Vou gravar DVD não, meu filho, deixa esse povo sem DVD. Aí eu olhei para ele e disse: você está achando que é barato, amor? Gravar DVD é caro, é filmagem, e é todo um preparo, e tem estúdio, e tem capa, e tudo mais caro. Amor, eu poderia gravar um DVD se eu visse Deus trabalhando por mim na terra. Era 7h da noite. Oh, aleluia. 10h20 a gente já estava na cama deitado, a gente já tinha orado, já tinha tomado banho. Aí estava na cama deitado, conversando ali para dormir, quando o telefone toca. Quando o telefone tocou, um irmão que disse assim: olha, a senhora não me conhece. Eu vi a senhora pregando aqui em Neópolis, aqui em Natal. A senhora não me conhece, mas eu arranjei o telefone da senhora. Eu quero dizer para a senhora que, logo de cara, ele falou dizendo: eu quero dizer para a senhora que eu não sou de dar nada a ninguém. Mas Deus, eu tenho uma produtora e Deus mandou. Eu estou sabendo que a senhora está vindo para Candelária agora, próximo mês. E Deus mandou eu lhe dar o seu primeiro DVD. A senhora só vai ter que orar, jejuar e pedir a palavra. Eu vou estar lá com 2 câmeras. Eu vou estar lá. A senhora vai para o estúdio, vai fazer as fotos. Eu vou fazer a mixagem. Eu vou entregar o produto pronto na sua mão. A senhora não vai gastar uma prata. Eu quero dizer à senhora que eu só estou dando porque Deus mandou. Esse é o Deus da provisão e da providência. Esse é o Deus que trabalha por aquele que nele espera. E a senhora, irmã Aparecida? Eu fiquei com aquela cara assim de tacho, que a gente fica quando Deus faz uma coisa que a gente não esperava. Jordão, o que foi? Meu filho é um irmão de Natal, dizendo assim. Aí ele disse: mas salva esse número aí da senhora, para a senhora. Eu falei: ele disse que eu salvasse o número, está dizendo isso. Meu marido é muito quebrantado, começou logo a chorar e disse: eu não estou dizendo. Aleluia. Quem aprendeu a viver na dependência não duvida de providência. Aqui tem mulher que tem vivido na dependência. Ela não tinha o dinheiro da matrícula para o congresso. Ela não tinha o dinheiro do kit. Mas de repente Deus soprou. Ai, rodou. Rimite. Fez um ribuliço. Porque era necessário você estar aqui adorando a quem é grande, a quem é poder, a quem é providência, a quem é provisão, a quem é ajuda, a quem é escape. Adore. Quem aprendeu a viver dependência é candidato de milagre. Aonde você vê alguém recebendo milagre, pode ter certeza que ali, antes de ele receber um milagre, ele foi um candidato, ele foi um aluno da dependência. Quem aprendeu a viver dependência sabe o que é providência,
provisão, permissão e processo. Eu vou repetir: quem aprendeu a viver na dependência sabe o que é providência, aleluia, provisão, permissão e processo. Providência, ele chega de última hora. Provisão, ele vai mantendo como se fosse no querite, só na porção diária. Permissão, ele está permitindo, mas esse não é o seu final, não é o seu quadro. Ele vai te levar para algum lugar. Processo é toda a história que está entrelaçando o teu testemunho. Essa prova que você está passando é o processo, é o cenário do testemunho. Aprende a se alegrar no processo. Aprende a ver o processo como parte do testemunho. Oh, aleluia. Quem aprendeu a viver a dependência, visualiza cenários diferenciados. Vai para a beira do ribeiro, porque ali eu ordenei aos corvos que te sustentem. Ei, se Elias não fosse crente, ele disse: conversa é essa, Deus? Eu ir para a beira de um riacho ficar esperando comida trazida pelos pássaros. Isso é conversa? Eu lá vou numa situação dessa. Sabe por quê? Porque hoje a gente está tão acostumado a não viver milagre e a não depender, que quando Deus diz assim, eu gosto muito quando a Bíblia diz que Abraão obedeceu sem saber para onde ia. A turma de hoje é Deus dizendo: vou te levar para tal lugar. Lá tem supermercado bom? Tem. Lá tem faculdade? Tem. Ei, lá tem uma escola boa para meus meninos? Tem. Ei, lá tem quantos dizimistas, hein? Lá tem ofertante bom? Tem. A renda de lá é quanto, hein? Isso não é dependência, minha filha. Isso não é dependência. Dependência é quando diz: eu não sei nem o que é que tem, mas se Deus está mandando, eu vou. Dependência. Oh, aleluia. Quem aprendeu a viver dependência como Elias, visualiza cenários diferenciados. Você ir para a beira do ribeiro e aguardar que os corvos levem a tua comida. Tu ia, Rafaela? É difícil, não é não? Mas tinha uma coisa. A Bíblia diz que o pão era quente, assado sobre brasa. A Bíblia não fala do gosto daquele pão, mas eu acho que era coisa muito boa, né? Não um pãozinho assadinho, hein? Jeito que irmã Aparecida gosta, um pãozinho assadinho com uma xicrinha de café bem quente. Eita, é bom demais. Deus não dá nada ruim a ninguém, minha filha. Se Ele tem te levado até essa situação, é porque Ele vai trabalhar no cenário da dependência. Ei, olha para essa mulher que está do seu lado e diga assim: o cenário é de dependência, mas não vai faltar pão assado sobre brasa, não vai faltar água do ribeiro, não vai faltar farinha na panela e nem o azeite da botija. O cenário é de dependência, mas Deus vai trabalhar de uma maneira extraordinária. Você que está aqui atrás, recebe. Você que está aqui na frente, recebe. Você que está na galeria, recebe. Você que está nas laterais, recebe. Cenários de dependência é cenário de provisão. Aleluia. Mais na frente, ainda no capítulo 17, versículo 22 a seguir. Diz que Deus deu vida. Estamos falando das profecias e milagres de Elias. Deus deu vida ao filho da viúva. Versículo 22 diz: e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Eu pergunto, se a alma tornou a entrar nele, a alma tinha saído? Tinha. Estava morto. Não era morto de mentirinha não. Estava morto morrido, como a gente gosta de dizer. Mortinho da Silva. Mas o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive.
Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Aleluia. Quantos profetas já não conseguem mais que a palavra de Deus na boca deles seja a verdade? Sabe por quê? Porque profetizam no púlpito, pregam no púlpito, mas a vida por trás é desmantelada. É uma vida toda engarranchada. Mas essa mulher olha para Elias e diz: nisto eu conheço que tu és homem de Deus, e a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Aleluia. Quantos por onde passam geram morte, mas Elias por onde passou deixava vida, e a certeza de que a palavra na boca dele era a verdade. Escute, aquele menino foi devolvido à sua mãe. A sua mãe teve uma certeza: tem um profeta na casa. Tem um profeta na casa. E a palavra de Deus na boca desse profeta é a verdade. Quando saímos do capítulo 17, e quando a gente entra para o capítulo 18. O capítulo 18 de 1 Reis eu considero um capítulo de desafio. Aleluia. Elias se apresenta a Acabe. Elias confronta Acabe. Aleluia. Elias fala que vai vir chuva. Aleluia. E Elias diz mais: junte a tropa de Jezabel. Aleluia. Versículo 36 a 39. Sucedeu porque depois que ofereceram a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: aleluia. E disse: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Quando Elias manda juntar os 400 profetas de Baal, gente, eu estou falando de um cenário de domínio. Eu estou falando de uma rainha entronizada e mandando e desmandando. Uma turma que achava que estava com tudo. Era o verdadeiro trem da alegria do mal que estava operando em Israel naqueles dias. Deus levanta a voz de Elias, chega para Acabe e diz: junta os 450 profetas de Baal e 400 de Azera. Eram 850 profetas falsos contra um. Mas esse um era profeta verdadeiro e era profeta do Senhor. Oh, aleluia. Cuidado para não marchar com a maioria. Cuidado para não fazer da maioria o seu referencial. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha merece destaque. Tenha cuidado, a última hora da igreja na terra é uma hora para pedir discernimento. Ele manda reunir todo mundo. E manda, o que eu chama mais atenção é que ele diz assim, verso 19. Aleluia. Envie agora e ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo. Aleluia. E também os profetas de Baal e os profetas de Azera que comem na mesa de Jezabel. Chama a tropa. Quando se reúne todo mundo, Elias chega para ele e diz: invoque o seu Deus primeiro. Vocês são muitos, pode começar a invocar. Aleluia. Invoque primeiro. Gente, o que me chama a atenção é o versículo 26 e 27. Que a Bíblia diz que eles tomaram bezerro, prepararam, invocaram o nome de Baal de manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Baal, responde-nos. Aleluia. Aí a Bíblia diz: porém, aleluia, não havia voz, nem quem respondesse. E saltavam eles sobre o altar que tinham, aleluia, e sobre o altar que tinham feito.
Responde, responde, responde. E silêncio total. Um momentozinho Baal não falava. Aí eu volto para o nosso Deus. Teve semana passada uma festa todinha, uma semana todinha de congresso. De manhã até de tarde, Deus falando. Essas mulheres indo de noite para casa, Deus falando. Essas mulheres sonhando e Deus falando. Chegamos na segunda semana de congresso e Deus falando. Deus falando. Sabe por quê? Isso aqui não é Baal mudo não. É o Deus vivo, é o Deus que fala, é o Deus que exorta, é o Deus que consola, é o Deus que confronta, é o Deus que anima o seu povo. Quando chega no versículo 27, olha a ousadia de Elias. Quem está com Deus está com tudo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Diz que ao meio-dia Elias começa a zombar deles e dizia assim: clame em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou que ele tenha alguma coisa para fazer. Clame em alta voz, porque talvez ele esteja fazendo até alguma viagem. Porventura ele dorme e ele vai acordar. Fale mais alto, fale mais alto. E a Bíblia dizia: eles clamavam em grandes vozes, se retalhavam com faca, com lanceta, conforme o costume, derramavam sangue. Aleluia. Mas quando passou de meio-dia, oh, aleluia. Tem hora que a gente está numa situação que a gente fica sem saber como é que Deus vai fazer. Aleluia. E muitas vezes a gente não entende. Mas nesta tarde eu ganho graça e autoridade para dizer: aguarde a hora certa, porque Deus vai manifestar que Ele é Deus nessa sua causa. Ele vai fechar a boca de alguém numa destreza, numa sabedoria, numa pontaria. Que só o céu tem essa pontaria para fazer o que ele fará. Quando passa de meio-dia, a Bíblia diz que não houve voz, não houve resposta, não houve atenção. Diga comigo: não houve voz, não houve resposta e nem houve atenção. Aí Elias disse para todo o povo: chega aqui, vem cá. Oh, aleluia. Nós tínhamos feito um trato, não foi? Que o Deus que respondesse com fogo, esse ia mostrar que era Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Elias pega as pedras, edifica o altar, ele arma a lenha, divide os bezerros sobre a lenha, aleluia, e manda encher 4 cântaros de água, aleluia. E a Bíblia diz que fizeram isso 3 vezes, meu filho, foi 12 cântaros de água. Era tanta água em cima da lenha que estava correndo em cima do rego do altar. Aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa. Aleluia. Mostrar que Baal não era Deus na terra de Israel naqueles dias era mexer no vespeiro. Mas Deus não deixa o seu servo envergonhado e nem confundido. Aleluia. Eu gosto muito, aleluia, quando Elias ora e diz: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste o coração deles tornar para trás. A Bíblia diz: então caiu o fogo do Senhor. A primeira resposta de Deus é derramar fogo. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade. A primeira resposta de Deus foi derramar fogo. Naquela sua causa vai ser fogo. Na parentela vai ser. No filho que está desviado vai ser. Na filha insubmissa vai ser. Na porta fechada vai ser
Fogo é fogo, vai ser fogo, 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 fogo é confronto, fogo é Deus dizendo: estou chegando para mostrar que eu tenho um ponto final nessa história. A Bíblia diz que o Senhor derrama fogo, caiu. Quando a Bíblia diz caiu, quer dizer assim, foi logo de vez. Oh, aleluia. O fogo, o que foi que fez? Consumiu o holocausto. O que mais o fogo fez? Aleluia. Consumiu a lenha. Até aí tudo certo. Fogo consumiu o holocausto. Fogo consumiu lenha. Mas esse fogo aqui era um fogo tão terrível que a Bíblia diz, consumiu também as pedras. Vai ter fogo para consumir holocausto. Vai ter fogo para consumir lenha. Vai ter fogo para consumir pedra. E vai ter fogo para consumir até o pó. Holocausto foi consumido por lenha, foi consumida, pedra foi consumida e pó foi consumido. Holocausto, lenha, aleluia, pedra e pó consumido por fogo. O fogo estava com tanta fome que a Bíblia diz, ele ainda lambeu a água. Ei, o que Deus vai mandar é providência de última hora. O que Deus vai fazer é providência de última hora. Deus vai mostrar dentro da tua casa, no meio da parentela, que Ele não é Baal morto, que não responde, que não fala. Ele vai mostrar que Ele é o Deus de fogo, que responde e que fala. Vira para quem está do seu lado e diz, vai ser resposta de fogo. Vai ser resposta de fogo. Fogo, fogo, fogo. O marido é duro, fogo. O filho é desviado, fogo. Rei, chove, se, remicho. Esse é que é Deus. É fogo na galeria, é fogo aqui embaixo, é fogo em cima, é fogo na lateral. É espírito de tristeza, de angústia e de depressão. Pelos olhos da fé eu te vejo e ordeno como embaixatriz do céu. Sai agora. É cura brotando aqui agora. É cura, é como a cachoeira que está malhando. Reita. É como água limpa, cristalina, lavando quem está aqui e curando alguém que está em casa. É fogo, 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 é fogo. Oh, aleluia. O versículo 39 diz: o que todo o povo vendo caiu sobre o seu rosto. Todo mundo quando viu aquilo, sabe por quê, meu filho? Quando Deus manifesta a sua glória, não tem quem não se renda. A Bíblia diz que todo o povo vendo caiu sobre o seu rosto e disse: o quê? Só está guardando fogo?
Então começa a declarar. É fogo. É. Vai quebrando cadeia, cadeado. Vai quebrando. Filho desviado vai ser resgatado. Vai ter notícia de última hora. Vai ter providência chegando. Porque o fogo está caindo no altar. Ai, vai ter gente gritando como você. Só o Senhor é Deus. Só Ele fazia uma coisa espantosa dessa nessa vida. Só Ele fazia isso na vida do teu filho, mulher. Só Ele. Mas escute. Todas as vezes que o céu te der uma vitória grandiosa, tu tá achando que o inferno vai tirar férias? A destruição da fama de Baal foi um golpe gigantesco no domínio de Jezabel e da nação de Israel. O inferno se arregimentou. Jezabel, quando soube que os profetas foram para o ribeiro de Quizon, que Elias matou os profetas de Baal, Jezabel disse: manda dizer para ele que amanhã por essas horas a cabeça dele vai estar fora. Cuidado, viu, Jezabel? Cabeça de profeta não rola segundo a sua ordem, não. Eu aproveito para abrir um parênteses aqui. Orem pelos itinerantes da nação brasileira. Orem pelos pregadores e pregadoras. Não estou falando de uma turma de desmantelada. Eu estou falando de homens e mulheres de Deus que têm responsabilidade com a mensagem e com o altar. Porque o espírito de Jezabel tem se levantado na nação brasileira para calar a quem Deus levantou como voz. Orem pelos itinerantes dessa nação. Há um espírito de Jezabel procurando calar os profetas do Senhor. Aqueles que manejam, e quando eu falo profeta, não é profeta de profetada, é aqueles que manejam a palavra, os oráculos de Deus. Ao enfrentar a apostasia naqueles dias, Elias abalou a estrutura de dominação pagã. Elias mexeu num sistema. Elias mexeu num vespeiro. E quem mexe em vespeiro pode se preparar, porque tem zangão. Matar os profetas de Baal no ribeiro foi uma ousadia imensurável. E Jezabel procuraria vingança. Aleluia. Jezabel manda caçar Elias na terra. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quem Deus esconde, o inferno não acha. Oh, aleluia. Capítulo 19, Jezabel ameaça Elias. Aleluia. Capítulo 18 termina com Elias decretando o fim da seca. Que eu acho interessante, vamos voltar aqui ao capítulo 18, versículo 41 e 46, diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora, e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez
eis que uma pequena nuvem, como a palma da mão de um homem, havia subido do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram. Diga comigo: os céus se enegreceram. E veio o vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Aleluia. Enquanto os Acabes, a Bíblia diz que Acabe subiu para comer e beber. Enquanto os Acabes comem e bebem, os Elias se inclinam e oram. Enquanto os Acabes comem e bebem, os Elias se inclinam e oram. Enquanto os Acabes comem e bebem, os Elias se inclinam e oram. Enquanto os Acabes comem e bebem, os Elias se inclinam e oram. Enquanto os Acabes perseguem, os Elias profetizam e vencem. Enquanto os Acabes vê apenas o aparente, os Elias vê o extraordinário. Vê uma pequena nuvem se levantando do mar, mas dessa pequena nuvem há uma providência, porque providência de Deus, ela vem de pequenas porções que tem grandes e grandiosos efeitos. Enquanto os Acabes vivem o comum, os Elias vivem o extraordinário, o sobrenatural. Aleluia. E o texto diz: e a mão do Senhor estava sobre. A mão do Senhor estava sobre. Meu filho, enquanto você andar baseado na sua força, na sua garra é uma coisa, mas depois que Deus coloca a mão dele sobre alguém, oh, aleluia. Oh, aleluia. Você já parou para pensar o que pode acontecer na vida de alguém que a mão de Deus é sobre a vida dele? Esse alguém pode ser desacreditado por não ter aparência, por não ter o perfil como Davi não tinha lá para o vale do Elá. Alguém viu Eliabe, achou que era Eliabe. Alguém viu outro, achou que era outro. Mas deixa eu dizer, Deus não precisa da sua aparência para trabalhar. Ele é o Deus dos improváveis. Aleluia. Deus escolheu Elias. Não apenas o escolheu, mas também o escondeu. A frase de Obadias mostra como a perseguição foi terrível no cenário de Israel. Obadias no capítulo 18 e verso 10, quando Obadias encontra Elias, ele diz assim: vive o Senhor Deus, que não houve nação e nem reino onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo aquelas nações, ele não está aqui, ele ajuramentava os reinos, se eles não te tinham achado. Acabe procurou Elias como quem procura uma agulha no palheiro. É porque os nossos olhos espirituais, muitas vezes, eles são pequenos para a gente ver a dimensão do que Deus está fazendo. Mas eu não tenho dúvida que aqui já teve mulheres que viveram situações onde somente Deus escondendo, para poder ela estar do outro lado da batalha. Tem hora que você clama pelo esconderijo. Aleluia. E tem hora que você nem sabe que está correndo risco, mas o esconderijo chega até você. Obadias, quando encontra Acabe, diz: rapaz, vai dizer ao teu senhor que tu me viste. Ele diz: vou nada. Pode ser que na hora que eu for, você, o Espírito de Deus lhe pegue, lhe aparte daqui, e eu chegue e vá com a conversa dessa para Acabe. Tu não sabe da melhor, rapaz. Acabe procurou você, não houve nação nem reino que ele não te mandasse buscar. Mas Elias estava escondido. Elias estava escondido. Elias estava escondido. Oh, aleluia, glória a Deus. E aí se cumpre o que diz a Bíblia: aquele que habita
No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Oh, aleluia. Quantas vezes já tentaram mirar na sua vida, minha irmã? Quantas vezes a bazuca do inferno se levantou e você está na mira? Está pensando o quê? Não, irmã, eu acho que eu não estou na mira de Deus, não. Na mira do diabo, não, porque eu sou só apenas a irmãzinha lá da congregação, lá onde o vento faz a curva. Foi crente? Está na mira do inferno. Lamento informar, foi crente, está na mira do inferno. Agora eu tenho uma notícia boa para dar nessa tarde. É o inferno mirando, a metralhadora do inferno mirando, mas a bazuca do céu chega, para destruir a tramela, a trapaça, a artimanha, para destruir a regimentação. Nesta tarde eu ganho graça e autoridade para dizer: tu só estás de pé porque Deus entrou em cena, te acolheu, te escondeu, você foi guardada no esconderijo. Mas o chumbo foi grosso e foi para matar. Tu tá achando que Satanás vai usar bala de festim para destruir nós, é? É não, minha filha. É armamento pesado. É. E quanto a mulher mais se coloca, mais se posiciona no reino de Deus, quanto o homem mais se coloca, mais se posiciona, mais a munição é de alto calibre, que é para parar, que é para deter. Mas nesta tarde, você está ganhando graça, autoridade, ousadia, para dizer em alto e bom som: vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Que eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir. Limite. Eu estou sentindo uma direção de Deus aqui. E do jeito que eu fizer com a irmã Roberta, tu faz com a tua companheira da direita, da esquerda, se possível da frente e de trás. O inferno quer te paralisar, mas tu vai prosseguir. O inferno quer te paralisar, mas tu vai prosseguir. O inferno quer te paralisar, mas tu vai prosseguir. Prossegue, 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 prossegue. Ai! Prossegue. 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 Não olha, não para, não perde tempo. Prossegue. Deus está avisando para a igreja da última hora. Vai vir chumbo grosso, mas tem uma coisa: se esconde e prossegue. Se esconde e prossegue. Se esconde e prossegue. A última hora da igreja na terra é hora de esconderijo e de prosseguimento. Prossegue. Ganhe graça, minha irmã. Ganhe força, minha irmã. Aquele atribulado que atribular a tua alma, mas nesta tarde Deus me dá uma palavra diretiva. Não vai prosseguir com o cenário. Deus está trocando as vestes da humilhação por veste de louvor. Você não vai mais comer pão de lágrima, porque tu és serva de Deus, batizada com o Espírito Santo, fiel na casa do Senhor. E Deus manda te dizer assim: mulher, olha, estou eu assinando hoje um decreto
Se o homem quiser, viverá ao teu lado. E se não quiser, estou abrindo a sepultura. A perseguição se levanta. E como todo ser humano, quando é perseguido, o primeiro sentimento de um ser humano é: está na hora de eu pendurar minha chuteira. Isso é comum. Aconteceu com Elias, acontece comigo, acontece com qualquer um de nós. Quando a perseguição se levanta, a gente diz: está na hora de eu pendurar minha chuteira, parar por aqui. Pensamento nosso. A experiência da perseguição e a ameaça de Jezabel trouxe esse sentimento ao coração de Elias. Mas quando chega no capítulo 19, Elias vive 3 experiências marcantes. No capítulo 19 ele vive a experiência da perseguição, a experiência do zimbro e a experiência da caverna. Elias chega debaixo do zimbro, pede a morte, diz: já baixa, Senhor, já preguei demais, já enfrentei quem tinha que enfrentar, eu não sou melhor do que meus pais. Oh, aleluia, conversa bonita. Glória a Deus. E a Bíblia diz, versículo 4 do capítulo 19: e ele se foi ao deserto. Deserto é lugar de perseguido. Caminho de um dia, e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu. Há uma experiência tremenda no zimbro. Você pensa que está tudo terminando. Você pensa que os seus dias vão acabar ali. Pede a morte. Mas o que eu acho interessante é que o Deus de Elias, Ele não apenas é Deus de fogo, mas também é Deus de descanso. O Deus de Elias, Ele não apenas é o Deus de fogo, mas Ele é também um Deus de consolo. Aleluia. Debaixo daquele zimbro, Elias vive uma experiência belíssima. Aleluia. A Bíblia diz que quando Elias desperta, aleluia, um anjo do Senhor, no Querite foi couvo. Porque o Querite, Elias estava com fogo para enfrentar desafio. Mas no zimbro, Elias estava abatido. E precisava da presença de quem? Do anjo. O anjo do Senhor o tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come. É que a minha alma se alegra. Está pensando em pendurar a chuteira, Elias? Muito comprido é o teu caminho. Está pensando em pendurar a chuteira, Elias? Tem achado desafiador? Deixa eu dizer uma coisa. Muito comprido será o teu caminho. Oh, aleluia. A experiência de Elias debaixo do zimbro é uma das experiências mais lindas que eu vejo na vida do profeta. Sabe por quê?
Porque Deus não é apenas Deus de altar que incendeia. Deus também é Deus de zimbro que consola. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Deus não é apenas Deus de altar que incendeia, mas Ele é também Deus do zimbro, que chega, alimenta, cuida, conforta e consola. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro os parênteses, Deus fala com alguém específico. O ano era 2011. Eu não sei se eu já contei esse testemunho aqui. Eu sou mulher que transporto muitos testemunhos, mas por quê? Eu já tive muitas vivências, muitas experiências com Deus. Não há em mim mérito algum. O que há é muita dependência. No ano 2011 eu sofri um descolamento de retina. Para quem não sabe, eu ceguei do olho esquerdo. Eu estava vindo de um congresso em Porto Seguro, na Bahia. E quando fui fazer a conexão no aeroporto de BH, eu percebi que uma senhora que sentou do meu lado, ela falou comigo. E quando eu olhei de lado, eu já não vi o corpo da mulher. Eu só via a parte do joelho para baixo. E eu achei aquilo tão incrível, porque nós temos visão que os médicos chamam de visão periférica. Você está aqui, mas você está vendo alguém desse lado. E a mulher, a visão periférica da mulher, ela é maior do que a visão periférica do homem. E eu percebi que quando eu olhava assim de lado, eu não via o corpo, eu só via do joelho para baixo, a mulher sentada puxando conversa comigo. Quando eu virava, eu via ela inteira. Quando eu virava assim, e eu achei aquilo incrível. Foi quando eu botei a mão no olho direito, quando eu tapei o olho direito, eu percebi que eu estava cega do olho esquerdo. Eu estava vendo apenas por uma pontinha, porque a retina descolou e ficou presa apenas numa pontinha. Naquele dia meu esposo ligou, logo após eu constatar isso, ele ligou, mas eu não falei nada para ele. Resultado, cheguei em Mossoró, o olho normal, o olho por fora normal. E eu disse a meu esposo, eu estou cegando desse olho. E ele olhava, não tinha nada de vermelho, não tinha nada de inchado, enfim. Fui para Natal, porque de lá eu ia atender uma Gene em Parnamirim. Quando cheguei no consultório do médico, ele olhou para mim e disse assim, pense numa pessoa que descolou a retina completa. A sua retina está seguradazinha por uma peinha aqui em cima do olho. Por isso que a senhora ainda está conseguindo ver as pernas das pessoas. Mas a retina, aí ele foi explicar, é como se fosse um papel contato, aqueles plásticos que cola. Se ela cair toda e ela fechar, médico algum lhe devolve mais esse olho. E eu disse, doutor, eu quero que o senhor passe um colírio, porque eu vou pregar aqui em Parnamirim. Ele disse, a senhora não me entendeu. O caso é tão grave, não tem colírio para isso aí é caso cirúrgico, a sua cirurgia era para ontem. A senhora já vai sair daqui com encaminhamento para o hospital da Unimed autorizar em caráter de urgência a sua cirurgia. Eu disse, mas doutor, eu sou de Mossoró, então eu vou ter que ir em casa pegar minhas coisas, porque eu não vim preparada para fazer uma cirurgia. E a senhora não me entendeu. Eu disse, não, porque aqui eu tenho algumas irmãs da igreja aqui em Natal, mas eu não tenho família mesmo aqui em Natal. Ele disse, olha, se a senhora não tiver ninguém aqui em Natal, eu lhe opero, levo a senhora para minha casa, para a senhora não perder esse olho. A senhora não pode mais sair daqui para canto nenhum, nem pregar, nada disso. Daqui até o dia da cirurgia, a senhora vai ficar de cara para cima, todo o tempo. A senhora não vai pegar nem sequer o peso de uma garrafa d'água, para botar água no seu copo, porque é arriscado o peso de uma garrafa d'água descolar o restante dessa retina. Então a senhora está entendendo que o seu caso é muito sério? Eu disse, estou, sim, senhor. Liguei para meu esposo veio de Mossoró de última hora com minha filha Cássia, e eu fiquei lá em Natal, e estou lá eu na casa da irmã que eu iria para o evento, e ela me hospedou com o maior carinho, enquanto minha família chegava para me buscar, e estou eu lá, e naquela luta que eu estava, sem saber o que fazer, sem saber como seria, eu estou dentro desse contexto do zimbro. Quando de repente chegou uma mensagem de irmã Dorinha Saraiva no meu celular. Naquela época era mensagem de texto, não existia ainda o WhatsApp não. E ela botou assim, disse assim, foi muito difícil para mim entender que o Espírito Santo, ele também tem tempos de espera. E ela mandou um texto, irmã, lindo na época, e Deus falou o meu coração, ministrou o meu coração. Fiz a cirurgia. E estou eu no 8º andar de um apartamento lá em Candelária, Natal, já operada. Meu esposo foi para Mossoró porque precisava trabalhar e minha filha ficou comigo. E ela disse, mãe, hoje eu vou dormir na sala, a senhora vai ficar só no quarto, a senhora está bem, está tudo
tudo direitinho, está aqui a água, está aqui, se precisar de alguma coisa, basta chamar. E eu operada, estou eu lá. Quando foi assim pela madrugada, pense numa coisa terrível, aquele confronto, aquela coisa terrível, aquela voz opressora dizendo: tu gosta de ler Bíblia? Não vai ler mais. Tu pregava, não prega mais. Tu alçava a voz, não alça mais. Vocês não têm ideia de quanto o inferno trabalha para silenciar quem ministra a palavra. E quando eu escutei aquela voz, e o médico, quando me operou, ele disse: olha, tal dia a senhora venha para a gente fazer um curativo, mas a senhora não pode baixar a cabeça, a senhora não pode chorar, a senhora não pode isso, a senhora não pode aquilo. Era cheio de recomendação. E quando eu me levantei dentro daquele apartamento e sentindo aquela coisa terrível, eu lá quis saber que não podia se ajoelhar, nem podia chorar. Caí de joelho logo no pé da cama, comecei a chorar, e comecei a chorar, e comecei a orar, e de repente a presença de Deus entrou naquele 8º andar. Eu me levantei falando em língua, fui na sala falando em língua, vim no corredor falando em língua, fui na cozinha falando em língua, e o cão deve ter saído voando as bandas pela janela, porque aonde a glória chega, o inferno retrocede, 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 retrocede. Eu pensava que aquele era o tempo de eu pendurar a chuteira. Me alegrei no Senhor, fui dormir, e o Senhor me deu uma revelação. E naquela revelação se cumpriu literalmente, e ainda hoje está se cumprindo. Aleluia. A terceira experiência de Elias neste capítulo, a experiência da caverna. Um grande e forte vento, um terremoto, um fogo e uma voz mansa e delicada. Deus fala por meio do vento forte. Deus fala por meio do terremoto. Fala por meio do fogo. Mas fala também com a voz mansa e delicada. Elias estava fragilizado. O momento não era de falar com fogo. Na hora de falar com fogo, Deus falou. Tem dias que Deus vai falar com você com fogo. Mas tem dias que você está tão sensível, está tão carente, está tão dependente, que Deus vai falar com você numa voz mansa e delicada. É assim ou não é? Capítulo 19, do versículo 14 a 16. E disse ele, quando o Espírito de Deus visita a caverna, diz: que fazes aqui, Elias? Ele diz: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Qual era o sentimento do profeta? É que ele estava só. E eles buscam a minha vida para tirar. Mas o Senhor diz: vai, volta pelo caminho do deserto de Damasco. Aleluia. Eu acho lindo esse negócio de Deus. Quando a gente pensa que ele deve dar o ponto final, ele vírgula e começa a escrever de novo. Quantas histórias Satanás diz: é ponto final, Deus diz vírgula, eu estou escrevendo de novo. Quantas vezes o inferno diz: parou aqui, Deus diz: vai continuar e eu vou escrever de novo. Oh, aleluia. Deus disse: levanta, aleluia, tu não estás só, volta pelo caminho do deserto de Damasco, unge a Azael, rei da Síria, unge a Jeú, rei de Israel, unge a Eliseu, profeta, em teu lugar. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Eu ainda tenho história com você, Elias. Eu ainda tenho história com você. Não adianta você pensar que está só. Eu levantei sucessor. Não adianta pensar que vai morrer. Eu ainda tenho um projeto com você, Elias. Não adianta pensar que os mensageiros de Jezabel vão te calar. Eu tenho projeto com você, Elias. Oh, aleluia. Você crê que Deus tem projeto com você? Você crê que o seu milagre está acontecendo? Eu lhe convido agora para receber a oração do milagre. Venha cá, Rafaela. Venha cá, Ilquias. Arranja microfone para elas. Aleluia. Glória a Deus. Arranja microfone para elas. Glória a Deus. E nós vamos fazer uma oração. Fica de pé.
Oh, aleluia. Glória a Deus. Rafaela, essas mulheres oraram por nós. E o que essas mulheres oraram por nós. Tem mulher aqui que elas estão cantando, trouxe até o pandeiro. As bichinhas tocam pandeiro. Mas muitas delas, Satanás tem procurado tocar terror. Mas enquanto ele toca terror, toca pandeiro, minha filha. Oh, aleluia. Olha ela se animando aí, ó. Essa turma é uma bênção. Oh, glória a Deus. Se houver mais alguma preletora do evento, pode vir à frente para orar com a gente. Nós vamos orar. E o Kias fica desse lado aqui, minha filha. Rafaela fica aqui, você fica aqui. Eu começo a oração. Rafaela em segundo lugar e você encerra aí o Kias. E nós vamos liberar em nome de Jesus vitória para essas mulheres. Porque filhos aqui precisam ser alcançados. Tem mulheres na frente do ciclo de oração há anos orando pela sua casa. Vê milagre acontecendo na casa de uma, na casa de outra. Ela se alegra com a vitória, mas a casa dela permanece ainda sem resposta de oração. Mas esse congresso, o tema é: o milagre vai acontecer. Vamos orar? Quem levanta a direita comigo? Maravilhoso Deus, Pai de bondade. As tuas filhas estão aqui reunidas diante de ti. São mulheres que têm entregue a vida para te servir. Mulheres que cantam, mulheres que louvam, mulheres que exaltam, mulheres que pregam, mulheres que oram, mulheres que evangelizam, mulheres que visitam, mulheres, Senhor, que buscam a tua face, estão diante de ti neste evento dizendo que tu és o Senhor da vida delas. Muitas delas, Senhor, precisam ver a tua atuação, o teu milagre, o teu agir dentro da casa delas. Visita elas. Eu quero ouvir a voz da igreja. Eu quero ouvir a voz da igreja. Eu quero ouvir a voz da igreja. Mulheres que estão na busca. Mulheres que estão enfrentando problemas de ordem familiar, Deus. Mulheres que já não sabem mais o que fazer. Deus, dê a estas mulheres estratégias. Dê graça, dê força, dê ânimo, dê vigor. Nós estamos aqui para interceder por elas. Estamos aqui para interceder pelas mulheres que creem em milagres, estão em casa, estão nos assistindo, Senhor, pelo YouTube. Deus, mulheres que se levantaram na organização deste evento, mulheres que se levantaram na intercessão, na divulgação, na organização. Deus, tu és o ajudador, o amparo, a fortaleza. Muitas delas, Senhor, já viveram a experiência do zimbro, achando que estava com os dias contados, mas tu as fizeste ressurgir. Tu colocaste na boca dela cântico novo. Tu colocaste na boca dela uma palavra de ânimo e de vigor para outras vidas. Enquanto elas ministram a outras vidas, tu estás ministrando a vida delas, Deus. Faz maravilhas na vida das tuas servas. Elas precisam ouvir a tua voz, Senhor. Pai de bondade e de misericórdia,